Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. O nosso canal ele tem o objetivo de trazer o direito para você. O direito com a sua base teórica, mas com enfoque principal na vida real. Por isso que ele se chama O Direito na Real. Nós recebemos bastante dúvidas com relação a esse tema impenhorabilidade ou simplesmente o bem de família. Vamos tratar sobre ele agora. Além dessa aula, nós também vamos disponibilizar para todos aqueles que são interessados o material de apoio. O material de apoio a essa aula de maneira gratuita. Basta ser assinante do canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar um e-mail para a gente que a gente envia para você o material dessa aula. Vamos começar então? O meu nome é Joyce Bezerra e eu sou professora de Direito. Sou pós-graduanda em Direito Público e sou advogada há quase 10 anos. Sou advogada também da Associação dos Procuradores de São Bernardo do Campo. Dito isso e feita essa apresentação, quero trazer para você, então, essa situação do bem de família. Você vai ver que aqui em cima eu fiz uma casinha e fiz uma árvore. Isso é para você ativar a sua memória na hora da sua prova de que o bem de família não é só imóvel. O bem de família não é só imóvel. Muitos professores dizem simplesmente isso porque, na maioria dos casos, é isso mesmo que se ensina. E muitos alunos acabam replicando isso, mas a lei diz diferente. Então, nós precisamos conhecer para poder usar bem esse instituto, não é verdade? Ótimo! Vamos começar então a ver o que a lei diz. A lei que dispõe sobre o bem de família é a Lei 8.009 de 90. Então, você vai lembrar que o direito de propriedade ele está lá na Constituição da República Federativa do Brasil. E a Constituição é de 1988. E aí veio, depois de 2 anos, a lei estabelecendo a impenhorabilidade de alguns bens. Quais bens, professora? A lei nos diz. Além do imóvel residencial, a lei também fala que será impenhorável ou será bem de família plantações, benfeitorias, equipamentos, imóveis quitados. Tudo bem, professora, já entendi então que existem bens que não podem ser penhorados. É isso mesmo. Mas o que é isso de penhora? Então, para a gente entender o que é um bem que não pode ser penhorado, é interessante a gente saber o que é a penhora. Então, imagine que você mesmo, você é devedor de uma grande quantia. E aí você tem um credor que entra com uma ação contra você. Só que você tem uma casa onde você mora, é sua. Tá no seu nome, é sua propriedade. Você tem essa uma casa. E aí esse credor descobre então que você tem essa casa e pede a penhora da sua casa para que a sua casa seja vendida e o valor dela seja uma parte paga a dívida e a outra parte sobra para você. O direito, atento a essa situação, e também para garantir o direito de moradia, que está lá no artigo 6º da Constituição, um direito social, o direito à moradia, o direito então estabeleceu essa possibilidade de você alegar, então você tem que alegar, opa, esse imóvel não pode ser penhorado. Esse imóvel, ele está gravado pela lei como um imóvel bem de família. Então você não precisa fazer nada, não tem que ir até o cartório para dizer esse imóvel bem de família. Não, a própria lei já diz isso. É a própria lei quem fala que aquele único imóvel é bem de família. E aí eu trouxe para você que não é só o imóvel. Lembra comigo? Imóvel, aí eu pus a árvore, plantações, benfeitorias, equipamentos, imóveis quitados. Aí você pode falar para mim, mas professora, nenhuma dívida? Nenhuma dívida? Nem trabalhista? Já que trabalhista cobra tudo? Nem pensão alimentícia? Calma lá, vamos lá. Então, a gente precisa entender bastante esse instituto para não dizer bobagem. Professora, eu lembro também que alguém me falava sobre a empregada doméstica. Quando ela entrava com a ação, ela podia pedir a penhora até do bem de família, se ela tivesse prestado trabalho para aquela família naquela casa. Calma lá também, a gente também vai falar sobre isso, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, existe a possibilidade de você alegar, quando você tem aquele único imóvel, que aquele imóvel bem de família não pode ser penhorado. Essa é a regra. Existem as exceções. Mas antes, veja a regra comigo. Olha lá. Na lei, fala que não vai poder caber penhora em nenhuma ação de execução que seja civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista. E esse rol aqui é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Para qualquer uma. Então, essa é a regra. Regra. Não cabe a penhora. Se acontecer de penhorar, professora, então vamos entender na vida real. Se acontecer de penhorar, como eu disse, você vai e apresenta por meio de um advogado, você apresenta a impenhorabilidade por meio da alegação do bem de família. Então você diz, é impenhorável. Qual a sua alegação? Bem de família. Onde você se apoia? Lei 8.009, tá bom? É o artigo 3º que fala disso. Muito bem, professora. Estou entendendo também. Mas eu quero saber mais. Ótimo. Aí eu trouxe para você uma charada. O caput do artigo 2º da Lei 8.009, ele fala dos equipamentos, né? Lembra que eu trouxe para você aqui, ó, equipamentos? Os equipamentos que são utilizados para o trabalho. Fala para mim, imagina você um taxista, imagina você um motorista de Uber. Você utiliza o seu veículo para trabalho, como equipamento de trabalho? Porque a lei, no artigo 2º no caput, o caput é a cabeça do artigo, então tem o número, os escritos, aquilo ali é o caput. E tem os parágrafos, os incisos. A parte que não tem parágrafo nem inciso é o caput. Então, os artigos lá no caput, esse artigo 2º, ele fala que veículo automotor não pode servir para alegação de bem de família. Então, você não pode dizer, ó, esse carro aqui não pode ser penhorado porque é bem de família. A lei diz isso. Mas eu digo para você, será mesmo? E pensa comigo, o motorista de Uber, ele não utiliza o carro para o trabalho? E o trabalho de Uber não é aquele que garante a subsistência dele e da família dele? Então, se ele utiliza, não seria equipamento de trabalho? Pois é. E o taxista? Será também que não seria uma situação de você que trabalha com isso, realmente, não aquele motorista de aplicativo que de vez em quando faz, mas eu estou dizendo aquele que realmente exerce esse ofício, que o salário dele vem disso, que o dinheiro dele vem disso, que as verbas dele vêm dali. Será que ele não poderia alegar que aquele carro é bem de família, então não pode ser penhorado? Não é uma boa questão? A gente vai falar um pouquinho mais dela também depois. Mas olha, isso é só para aguçar e só para você ficar de olho nisso daqui. Alguns requisitos são importantes também. Então é importante que você alegue, quando você for alegar o bem de família, que aquele imóvel ele é utilizado, ó, como moradia permanente. E moradia permanente para quem? Para a família. Aí eu coloquei família entre aspas. Por quê? Porque nós temos que ver um conceito amplo de família. Como assim conceito amplo, professora? Família não é minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios, todo mundo que mora comigo, meus filhos. Pois é. Hoje, o conceito de família pode ser até de uma pessoa. Então, basta uma pessoa. Claro que casal também é família, mas para esse conceito de família, a lei não estabelece que tenha a exigência de ser um casal com filhos. Basta uma pessoa para constituir a unidade familiar, tá bom? Então, por isso que é o conceito amplo de família. Professora, e se for o caso daquela pessoa que está sendo executada possuir vários imóveis? Então, a pessoa tem vários imóveis. Qual deles é o bem de família? A lei se preocupou com isso. E aí a lei disse que, ó, vários imóveis, o de menor valor. Muito bem. Aí a lei também foi mais a fundo. Imagina você que a pessoa tenha vários imóveis. Um de R$1 bilhão e outros imóveis bem mais baixos, de R$150 mil, por exemplo. Qual deles é o bem de família? Qual deles? Aí a pessoa podia falar assim, não sei, né? Afinal de contas, tem um monte, é o bem de menor valor, mas na verdade a moradia permanente é no de maior valor. E aí, como é que fica? Aí existiam pessoas que, por má fé, faziam até a venda de outros para fazer a aquisição de um mais valioso. E aí ele poderia falar, não, só tenho esse bem de família. O que a lei falou então? O que o legislador dispôs? Em caso de má fé, sabendo-se insolvente, a pessoa que adquire um imóvel para que aquele imóvel não possa ser penhorado,
não tem a possibilidade, ó, de alegar bem de família. Então, essa dica é muito importante. Quando você futuro advogado, ou você parte que esteja sofrendo aí uma execução, quando você for alegar bem de família, tome muito cuidado, pois o bem de família protege a boa-fé. Ele não protege a má-fé. A pessoa que vende os imóveis para comprar um imóvel mais valioso, ela não vai poder alegar depois o bem de família. Tá bom? Nisso nós vimos o quê? Nós vimos a regra. Eu posso alegar bem de família aqui para plantações, para o imóvel, para equipamentos, para móveis quitados. Aí eu falei para você, olha, dá uma olhadinha aqui comigo no Uber. Dá uma olhadinha aqui comigo no taxista. Será que eles podem alegar, mesmo a lei sendo contrária? Será que eles podem alegar, mesmo a lei dizendo que veículo não pode ser alegado como bem de família, como impenhorável? Aí eu vou trazer você para um outro conceito, tá bom? Aguçando essa dúvida, anota aí que a gente já vai falar sobre ela. Olha lá, vem comigo aqui então, na segunda parte do quadro. Então, o bem de família, ele pode ser oponível, ou seja, o que é isso, professor, oponível? Ele pode ser alegado, uma alegação contra, oposta, oponível. Ele pode ser alegado em qualquer processo de execução, seja civil, fiscal, previdenciário, trabalhista, comercial, não importa. Mas existem as exceções. E é sobre elas que nós vamos falar. Exceções. E você vai saber, se você ainda não estudou sobre esse assunto, que se cair numa prova, o que cai é isso daqui. Se cair na prova, o que cai é isso daqui. São as exceções. Tá bom? Olha lá comigo, eu coloquei aqui de uma maneira facilitada. Fiança locatícia, impostos, taxas e contribuições, imóvel dado em garantia real e hipoteca, adquirido com dinheiro de crime, execução criminal, sentença condenatória, no caso de ressarcimento, indenização, perdimento de bens, e pensão alimentícia quando a dívida é de ambos. E por último, financiamento para construir ou para comprar. Ah, só para a gente não esquecer aqui, ó, eu vou colocar aqui uma palavra, reformar. E a gente vai entender por quê. Muito bem. Essa é a parte do direito na real. Então, o que funciona na vida real? Imagine você que você então está sofrendo ali uma execução e você quer alegar direito de bem de família. Você quer alegar, olha, esse imóvel não pode ser penhorado, porque esse imóvel é bem de família. O que é então que você tem que dizer? Olha, por meio de uma defesa, você vai alegar, ou seu advogado, fique de olho, você vai alegar esse imóvel não pode ser penhorado, pois a Lei 8.009 de 1990 prevê a impossibilidade da penhora, a impenhorabilidade dele, porque ele se constitui como um bem de família. Muito bem, mas existem situações em que você não vai poder alegar isso. Não adianta, não tem o que fazer. Que situações são essas? É o que mais cai na prova e é o que mais acontece na vida real. Então, se você for, e isso eu já coloquei logo de cara, se você for fiador de um imóvel, fiança residencial, não adianta você alegar bem de família. Você vai perder seu imóvel. Mesmo que você faça uma excelente petição, se você deu aquele imóvel como garantia e você é um fiador com responsabilidade solidária, então, pior ainda. Mas isso é um assunto para um outro post, para um outro vídeo. Para esse, é bom você saber, se você foi fiador de uma locação residencial, não adianta discutir. Esse imóvel, seu único imóvel, pode sim ser penhorado para pagamento de dívida de aluguel que você foi fiador. Tá bom? Então, muito cuidado para ser fiador. Depois a gente fala mais sobre fiador e os perigos de ser fiador. Muito bem. Não adianta, então, alegar bem de família para aquele que foi fiador em fiança locatícia de locação residencial. Mas aí veio o Supremo. E o Supremo disse, olha, para fiança de locação residencial, não pode alegar bem de família. Mas se você foi fiador para locação comercial, aí o STF, que é o Supremo, por meio do recurso extraordinário
número 605.709, se manifestou no sentido de que, se você for locador, se você for fiador de uma locação não residencial, ou seja, de uma locação comercial, você pode alegar que aquele bem dado em garantia é impenhorável, que aquele bem é bem de família, tá bom? Então, aí uma dica. Na vida real funciona como? Se você for fiador de imóvel para locação residencial, então no contrato de locação vai apresentar ali, esse contrato é para locação de finalidade exclusiva residencial, e você for fiador dessa locação, você pode perder o imóvel. Agora, se aquele imóvel for para fim comercial, você não vai perder o imóvel. Basta alegar esse julgamento do Supremo, para você não perder o imóvel. Ainda que o juiz de primeiro grau dê uma sentença para que você seja condenado ao pagamento e o seu imóvel seja objeto de penhora, e você alegando o bem de família, você já sabe que o STF pensa diferente disso, tá bom? Mas veja, essa possibilidade é só para residencial, tá bom? Muito bem. Foi residencial, perde o imóvel. E se for comercial, professora? Aí é o caso do STF. Se for comercial, você pode dizer, meu bem é bem de família, eu não vou perder o meu bem. Tá bom? Anotado? Ótimo. E outra situação, não paguei IPTU do meu imóvel, posso perder o imóvel? Pode, mas é meu único imóvel, pode perder mesmo assim. O que mais? Taxas, contribuições, e eu vou colocar aqui, é aqui que se insere o condomínio. Por que, professor, o condomínio? Por que o condomínio pode tirar meu imóvel caso eu não pague o condomínio? No direito, nós temos uma expressão que é propter rem, que é própria da coisa. O condomínio é uma dívida da própria coisa, é uma dívida do próprio bem. Então você pode perder por conta disso. Não seria justo você ter o seu bem, o seu imóvel, não pagar condomínio, não pagar para conservar o seu próprio bem. E o outro condômino está ali pagando para conservar o seu próprio bem e conservar o bem alheio. Então, quando você paga condomínio, você tem direito de propriedade amplo, não é? Mas se você não paga o seu condomínio e atrasa, e atrasa, e atrasa, e aí o condomínio tem que entrar com uma ação contra você para receber o condomínio, o valor do condomínio, e você não paga, é citado e não paga, o que acontece? Ele pede a penhora do imóvel. E quando ele pede a penhora do imóvel, o juiz defere. Por quê? Por causa disso. É uma obrigação da própria coisa, é uma dívida da própria coisa. Então, por ser uma dívida da própria coisa, se você não pagar o seu condomínio, você pode mesmo perder o seu imóvel. É pesado e acontece muito, tá bom? Continuando então. Que casos, então, eu não posso alegar? Não posso alegar. Vamos anotar. Não posso alegar bem de família. Que casos? Nós já vimos da fiança locatícia, com residencial, os impostos, incluindo o condomínio, e quando você faz uma hipoteca. Quando você vai até o banco, pega um empréstimo, por exemplo, e dá o seu imóvel como garantia. Se você deu o seu imóvel como garantia, você abriu mão do direito de bem de família. E aí você pode perder o seu imóvel. Triste, né? Mas é real e é assim que acontece. Tem possibilidade, professora? Imóvel dado em garantia real, como hipoteca, é complicado. Porque como é que você vai alegar que você quer dizer é bem de família se você pegou aquele dinheiro e deu seu imóvel como garantia, né? Não é impossível, mas é muito difícil de reverter isso, tá bom? Olha, só para te adiantar, para que você não fique com a pulga atrás da orelha, né? Você pode oferecer outras formas de pagamento. Na questão do condomínio também. Porque existe uma ordem de preferência de penhora. E a casa, o bem imóvel, não é a primeira delas. Dinheiro é a primeira delas. Então existem outras maneiras de você fazer a defesa do seu cliente, de você fazer sua defesa, sem precisar perder o imóvel. Mas, a rigor, o que a lei diz é isso, tá bom? Continuando, então, para a gente não perder aqui nosso tempo, imagine um bem adquirido com dinheiro do crime. Imagina a situação. Será que aquele bem não pode ser penhorado? Mesmo que seja o único bem.
Então ali, produto de um crime, juntou ali um dinheirinho e comprou uma casa. Essa casa não pode ser penhorada, já que é bem de família, é a única casa que aquele infrator, aquele criminoso possui? A lei foi sábia nisso e disse: não, não, não. Não pode alegar bem de família se o valor do bem foi utilizado para comprar casa. Casa, não só casa, lembra? Casa, o que tiver de plantação, benfeitoria, equipamento, móvel, ainda que quitado, vai perder. O que mais? Imagine uma execução criminal. Então houve um crime e nessa execução criminal tem uma sentença. E essa sentença é condenatória. Condenatória é o quê? A ressarcir, né? A indenizar ou que perdeu os bens. Nesse caso, numa sentença condenatória criminal de ressarcimento da vítima, de indenização de uma vítima, ou seja, ressarcir é devolver, indenizar é tentar reverter o status quo ante que a pessoa tinha, difícil, né? Mas ressarcir, indenizar, ou uma sentença de perder o bem mesmo. Então, uma sentença condenatória criminal onde aquele bem é perdido. Nessa situação, também não adianta alegar bem de família. E por último, mas não menos importante, quero trazer para vocês, por último não, penúltimo, né? Pensão alimentícia. E já para acabar com as dúvidas, pensão alimentícia se a dívida for de ambos. Por quê, professora? Não era assim que dizia a lei antes de 2015, não. Dizia apenas pensão alimentícia. Mas agora, a dívida tem que ser de ambos. Se a dívida for de ambos, perde o bem. E se a dívida não for de ambos, professora? Aí você cai na segunda regra. Se a dívida não for de ambos, mas o bem é de ambos, então você tem uma casa que é de João e Maria. E nesse caso, João deve pensão alimentícia e Maria não. O que vai acontecer então com essa parte da Maria? A Maria vai ter os seus direitos resguardados. Ah, mas a Maria não era casada. Não importa. Seja a união conjugal, que é quando tem casamento, ou seja a união estável, se ela for coproprietária, ela pode alegar o bem de família. A Maria, professora? Exatamente. A Maria pode alegar o bem de família. Agora sim, por último. Se você fez um financiamento para construir a sua casa ou comprar a sua casa e parou de pagar o financiamento, o que pode acontecer? Você pode perder o seu imóvel. Pois é. Por quê, professora? Porque aquele dinheiro foi utilizado para construir e para comprar. Se você não pagou, eles podem fazer o pedido de penhora do seu imóvel. Aí o dinheiro vai ser verificado. Quanto foi pego de empréstimo? Então imagina você que a sua casa vale R$200 mil. E você pegou de empréstimo R$50 mil. Com juros, correção monetária, ficou 70. 70 mil reais de débito. 70k, 70 mil. Essa casa vai ter que ser alienada para que seja efetuado o pagamento dos 70 mil, não dos 200. Porque é só o valor que foi financiado, com juros, correção monetária e tudo mais que uma execução aí traz. Ótimo. Esse é o assunto que eu tenho para tratar com vocês. Mas eu trouxe 2 bônus. Quais são esses 2 bônus? O artigo 833 do Código de Processo Civil, ele traz algumas possibilidades de não haver penhora. Não haver penhora de modo algum. Dentre elas, o que eu disse para vocês do Uber. Então você imagina que é um motorista de aplicativo, ou carrinho, para você não esquecer, ou um taxista. Se ele utilizar aquele bem para o exercício da profissão, ele pode tentar alegar aquele bem impenhorável, pelo artigo 833, inciso 5 do Código de Processo Civil. Tem de haver uma petição muito bem feita, né? Essa petição tem que ser muito bem feita para demonstrar robustamente que aquele bem é utilizado exclusivamente para o trabalho. E como ele é utilizado para o trabalho, nem precisa ser exclusivo, mas predominantemente para o trabalho, ele pode ser alegado impenhorável. Como é que eu faço isso na prática, professora? Imagina uma situação onde você, que está aí desempregado, foi trabalhar de Uber e trabalha fio a fio. Trabalha das 8 às 18, das 8 às 20, das 8 às 22, né? Com o
motorista de aplicativo ou de taxista. O que acontece nessa situação? Você está cheio de dívida e alguém faz a execução e pede a penhora do seu bem, do seu carro. Se você conseguir comprovar minuciosamente que aquele bem, que aquele carro é seu instrumento de trabalho, como? Como que eu provo, professora? Como é que você prova que você usa aquele carro para isso? O Uber, por exemplo, tem um registro de atividades. Você faz sua declaração de imposto de renda certinha. Você declara a sua renda que você recebe do aplicativo. Fica muito mais fácil de você provar que a sua renda vem dali e que você utiliza o carro para o trabalho, para o exercício da profissão, tá bom? Ótimo, muito bem. E a outra situação do bônus? Bônus 2. Artigo 833, parágrafo 1º. O que eu trouxe? O propter rem, próprio da coisa. Como assim, professora? O que é isso? Se a dívida for da própria coisa, não pode alegar de jeito nenhum, não adianta alegar que aquele bem é bem de família, porque a dívida é propter rem, a dívida é do bem da coisa, a dívida é da própria coisa, tá bom? Então esse foi o direito na real, para que você entenda um pouquinho mais sobre o bem de família. Eu espero ter ajudado e se você tiver alguma dúvida, elogio, sugestão, crítica, pode mandar pra gente que a gente vai ficar muito feliz em receber. E se você quiser receber o material de aula também, é só mandar um e-mail pra gente ou deixar seu e-mail aqui embaixo que a gente envia pra você o material dessa aula também. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha e ativa o sininho para você receber as próximas aulas. Um beijo e até a próxima!